Olá, vou apresentar o trabalho intitulado como uma avaliação experimental de teste em pares no contexto de ensino de teste de software. Este trabalho foi desenvolvido por mim, Pedro Henrique Gesvalen, Jackson Barbosa, José Carlos Maldonado, Auri e Márcio Delamara. Aqui nós temos a agenda, da nossa apresentação. Primeiramente eu vou falar sobre a contextualização do problema e o porquê de realizar esse trabalho. Em seguida vou mostrar um pouco do background, que é a questão do teste de software, o teste por pares. Vou também falar brevemente sobre o planejamento do nosso estudo experimental, bem como as análises, discussões e resultados que nós obtivemos e as nossas conclusões e trabalhos futuros. Então, o teste de software tem por objetivo executar programas ou modelos com entradas específicas, verificando se ele se comporta de acordo com o esperado, realizando uma análise detalhada com o intuito de levá-los a falhar e, posteriormente, contribuir por meio da depuração para eliminar os defeitos que originaram as falhas. No entanto, mesmo o teste de software sendo reconhecido como uma atividade importante na garantia da qualidade de produtos de software, os estudantes se sentem desmotivados em aprender conteúdos relacionados com o teste de software. Dessa forma, é necessário investigar o uso de diferentes abordagens para apoiar o ensino de teste de software. E neste contexto, então, uma das abordagens que têm sido investigadas é o teste em pares. Pois ele permite um aprendizado lúdico e competitivo, no qual os estudantes aprendem uns com os outros. Desta forma, o teste ele é considerado uma atividade dinâmica, que é baseada na execução de programas ou modelos. E os critérios de teste de software em nível de programa, eles podem ser classificados em 3 diferentes técnicas: teste funcional, teste estrutural e teste baseado em defeitos. No entanto, os testes exaustivos são em geral praticamente impossíveis de serem aplicados durante a atividade de teste de software, pois demanda muitos recursos, por exemplo, o tempo. Desta forma, é necessário utilizar critérios para a realização da atividade de teste. Cada critério ele divide o domínio de entrada em diferentes subdomínios e, consequentemente, diferentes em geral infinitos conjuntos de casos de teste podem ser derivados para satisfazer um determinado critério. Os critérios então mais conhecidos do teste funcional são, por exemplo, o teste de proporcionamento de clássica valência e a análise valor-limite. Já com relação ao teste por pares, essa abordagem ela tem chamado bastante a atenção dos pesquisadores nos últimos anos, porque ela é considerada uma abordagem de ensino que promove a competição, a diversão e a emoção no ensino de conteúdos de fundamentos de programação e teste de software, que é o objeto deste artigo. É importante ressaltar então aqui que uma das principais vantagens na utilização dessa técnica é que ela possibilita que os alunos tenham contato com várias ideias durante a elaboração dos códigos e dos casos de teste. Dessa forma, os alunos eles trocam conhecimento entre si e aprendem uns com os outros. De acordo com os últimos estudos então realizados aí na literatura, observa-se que o teste por pares apresenta alguns benefícios, tais como, por exemplo, os alunos eles podem observar a importância do teste de software, a questão do aumento da qualidade do produto que está sendo testado, os alunos eles trabalharem constantemente no produto que está sendo testado, a facilidade de comunicação entre os colegas de trabalho, o aumento da colaboração da equipe e na aprendizagem. Então esses são alguns dos principais benefícios na utilização do teste por pares. Agora eu vou falar brevemente sobre o planejamento do estudo experimental que nós realizamos. Aqui nós temos uma visão geral da execução do estudo experimental. Então para iniciar o experimento, os sujeitos eles deveriam assinar um termo de consentimento e em seguida responder um formulário de caracterização de perfil para verificar qual era o conhecimento dos alunos com relação ao conteúdo abordado. Nesse caso, é o teste funcional. Em seguida, os alunos eles foram divididos em 2 grupos. No primeiro grupo, os alunos responderam individualmente os exercícios, e no segundo grupo, os alunos responderam os mesmos exercícios do primeiro grupo, porém em dupla.
simulando então aí o teste por pares. Então é importante nós ressaltarmos aí, né, que os dois grupos eles responderam a mesma quantidade de exercícios. Então no nosso estudo experimental nós definimos duas questões de pesquisa. A primeira é a técnica de teste por pares, né? É mais eficaz que a técnica tradicional na construção dos casos de teste. E a segunda é a técnica de teste por pares é mais eficiente que a técnica tradicional na construção de casos de teste. Então, a eficácia ela está relacionada com o score de mutação dos casos de teste funcional, né, gerados para medir a qualidade do conjunto de casos de teste. E a eficiência está relacionada com o tempo, né, necessário para a construção dos casos de teste funcionais que os alunos fizeram. Então, nosso estudo ele tinha algumas hipóteses, né, como a gazela, que é com relação se o teste por pares, né, ele então a H0A é com relação se o teste por pares, a técnica de teste por pares e a técnica de teste individual, elas são igualmente eficazes na construção de casos de teste. E a H1A é se o teste por pares não tem a mesma eficácia, né, que os testes individuais, a técnica de testes individuais para construções de casos de teste. Já H0B é se o teste por pares e o teste individual são igualmente eficientes para a construção de casos de teste. E H1B é se o teste por pares, né, não tem o mesmo a mesma eficiência, né, que o teste individual na construção de casos de teste. Então aqui nós temos o design, né, do nosso experimento. Então nós temos uma abordagem e dois tratamentos. Então o nosso fator é o método, né, de construção de casos de teste. Nosso tratamento é o teste por pares e o teste individual para construção de casos de teste. E o nosso controle aqui nesse caso é o teste individual para construções de casos de teste. Nessa tabela nós podemos observar a divisão, né, dos sujeitos que participaram do estudo. Então, os que formavam grupos estavam no teste por pares e tiveram os também em teste individual. Então, aqui podemos ver uma simulação, né, um exemplo de distribuição desses sujeitos no experimento. Agora eu vou discutir brevemente também alguns resultados, né, que nós obtivemos no nosso estudo experimental. Então, aqui nós podemos ver a estatística descritiva, né, das métricas. Nessa tabela, então, nós apresentamos as médias e os desvios padrão para as principais métricas, né, que é a métrica de cobertura de mutação e o tempo de resolução de cada exercício, que estão associados a este experimento. A métrica de cobertura de mutação é o score de mutação dos casos de teste que foram gerados pelos critérios funcionais, ou seja, a eficiência, né, dos critérios de testes funcionais, já que a eficiência é definida pelo menor tempo para a resolução de cada exercício. Então, dessa forma, nós podemos observar na tabela 2, consta então, né, que os sujeitos trabalharam em pares e eles apresentaram a menor média de tempo para a resolução dos exercícios. Então, com relação à média de cobertura de mutação, as duplas, né, também obtiveram o melhor desempenho. Dessa forma, o que nós podemos observar então? Que as duplas que elas trabalharam em grupos, né, elas conseguiram eliminar mais mutantes. Dessa forma, né, se nós analisarmos essas duas figuras aqui, elas que representam a cobertura de mutação em percentual, nós observamos que o grupo que trabalhou em pares ele apresentou uma variação menor e o valor mínimo maior dos dois exercícios em relação ao outro grupo, né? E já então com relação a essas figuras aqui, que está relacionado com o tempo de resolução dos exercícios, o grupo que trabalhou então em pares, né, ele conseguiu concluir as atividades mais rápido em ambos os exercícios e com uma variação menor apenas no segundo exercício, né? Então esse é o cenário então com relação ao tempo para resolução dos exercícios.
Agora eu vou apresentar brevemente, então, também qual foram as nossas conclusões, né? E o que nós pretendemos fazer de trabalhos futuros, né? Ah, então, considerando aí que existem poucos estudos experimentais que investigam a utilização da técnica de revisão por pares no contexto de teste de software, nós utilizamos esse artigo, né? Ele teve como objetivo definir e executar um protocolo de experimento controlado para avaliar então a eficácia e eficiência do processo na elaboração do teste quando os sujeitos utilizaram a técnica de teste por pares em relação aos sujeitos que utilizaram individualmente. Então, dessa forma, esse paper, né, ele contribui, né, na perspectiva no avanço da arte com relação ao teste por pares. Nós observamos também que o teste por pares apresenta uma maior significância aí, né, com relação a, a, ao teste individual. Por outro lado, observamos, né, nós não encontramos, né, uma diferença significativa, né, na utilização do teste por pares. Então é isso. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho.